Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Nesta manhã de terça-feira falaremos do São Paulo Futebol Clube e tudo que tá rolando no São Paulo Tricolor Paulista, o nosso amor, a nossa vida. E eu vou falar com vocês sobre essa questão do Kevin Andrade, o meia atacante do Fortaleza que foi oferecido para o São Paulo. E também tem o lance do Matias Rojas, que cada vez ganha um pouco mais de forma, ainda que de forma especulativa, mas tem uma situação que é nova que eu vou passar para você. Por quê? Porque o Tricolor Paulista, ele não abre mão da contratação desde que os próximos jogos tenham um final triste pro Tricolor. Então o Tricolor ele vai usar muito dos próximos jogos para fazer um panorama do que ele vai precisar contratar. E não só dos jogos, mas também da recuperação de um certo rapazinho aí chamado Lucas Moura, um camisa 7 que cheira a título, sabe? Você olha pra cara dele e ele ganha um título. É isso mesmo. E além disso, Luciano, tem novidade do Luciano. Ferrarese em relação ao Sabino, eu quero te atualizar de uma coisinha aqui. Cédric Soares aguenta mais quanto? E também tem uma outra mudança, modificação do técnico Hernan Crespo, que pode colocar um volante no banco do Luciano e do Ferreirinha ali. Entrarão os dois, mas sai um volante e tem o lance de um zagueiro. Mas, mano, na boa, quanta coisa top aqui, hein? Então é no afã desse vídeo tão carregado de positividade, notícias boas, que eu chego pra você, olho no seu olho e falo, deixa o like aí, tá ligado? Deixa o like aí, tá ligado? Vem comigo aí, vamos lá. Vou fazer tudo aqui, só deixa o like. Pronto, aí, ó. E se inscreva também aqui nesse canal, né? Coletivo do Juba Futebol, videozinho matinal, papá, e é da hora. Então vamos junto, valeu, galera. Olha só, o Rian Francisco, eu falei todo mundo, menos o Rian, né? O Rian Francisco, na introdução, o Rian Francisco, ele já deve também começar jogando algum jogo, talvez não próximo, mas é possível que ele comece talvez um contra o Corinthians. O que tá rolando? O Rian está correndo por fora. O André Silva não está agradando tanto assim. E aí não é que ele não tá agradando o Crespo. Também seria maluquice, né? O Crespo viu o cara chegar, jogar no Maracanã, não dominou uma bola, o meio-campo não jogou. O lateral direito e o esquerdo jogaram, mas assim, pro gasto. Não tinha criatividade no ataque. Aí você vai culpar também o André Silva. O Crespo não é injusto, né? Nunca foi e dificilmente será. Então ele não tá culpando o André Silva. Só que ele, nesse sistema de jogo que ele tem montado, ele gostou mais. Ele até explicou que ele gostou mais de colocar o Rian Francisco no segundo tempo pelas características do que propriamente colocar o Dineno. Então, se ele prefere colocar o Rian Francisco, quer dizer que o Rian é reserva direto do André Silva. Só que o André Silva, como não é de hoje, ele já não vem jogando tão bem assim. Quando o Calleri estava jogando, o André Silva demonstrava um pouco mais de futebol. Quando o Calleri se machucou, o nível do André Silva também caiu, e o Calleri, que estava péssimo, lembra? Ele começou a deixar muita saudade. Você fala, caramba, cara, eu tava reclamando do Calleri, mas o Calleri era o cara que precisava estar aqui agora, né? Então, realmente, o São Paulo, ele ficou aí, o André Silva devendo um pouquinho pro torcedor são paulino. E isso acarretou do Rian Francisco ganhar força, porque o Rian Francisco, a cada aparição que tem no campo, ele joga mais que o André. Sendo na equipe de base, sendo naqueles pequenos momentos. Só para recapitular e lembrar aí que nós ficamos um mês, né, de São Paulo parado. Mas antes do São Paulo parar, foi o jogo contra o Vasco, onde a atuação do André Silva tinha sido catastrófica contra o Mirassol. Horrendo, não lembro se jogou contra o Bahia, não lembro se jogou contra o Bahia, acho que não. Mas foi catastrófica contra o Mirassol, catastrófica, uma das piores que ele teve no São Paulo, se não a pior. E contra o Vasco a mesma coisa, ele foi horroroso. Aí o Rian Francisco entrou contra o Vasco no finalzinho e meteu um gol de placa. Você fala, olha, tá vendo? Não era pra jogar o Rian Francisco? Né? Porque o André Silva ele não é aquele centroavante fortão, nem o Rian. O André Silva é um centroavante de mais mobilidade, igual o Rian. O André Silva bate com a perna esquerda, igual o Rian. Só que o Rian faz gol, o André Silva não tem feito. Então, assim, a característica física parece muito. Se o Crespo quiser um cara mais pesado, aí é o Calleri, é o Dineno, pesadão. Um cara de mais mobilidade, ou o próprio Luciano, né, pesadinho também. O de mais mobilidade é o Rian e o André. Então o Crespo, ele olha o André no primeiro jogo, que ele também joga muito mal, mas muito mesmo contra o Flamengo. Não por culpa dele, mas jogou mal. Não muda o fato que ele jogou mal. E o Rian entrou e melhorou o São Paulo. Dribla um cara, sofre uma falta, né? Tenta alguma coisa, tinha uma chance de receber um passe do Oscar. É muito melhor em alguns aspectos. Então o Rian está buscando aí o seu espaço. Se o Rian começar jogando contra o Red Bull, eu não assusto em nada. É claro, volta um Luciano.
e o Ferreirinha, aí encurta o espaço pro centroavante Rian. Se o Crespo optar por colocar aquela tática, tirou o volante, tirou o zagueiro, dois laterais, dois volantes, um meia, 3 atacantes, aí o Rian tem grande chance de ser um ataque Luciano, Rian, Francisco e Ferreirinha. Grande, mas o Crespo ele não deve ainda optar por tirar tanto o volante quanto o zagueiro. Um vai sair e deve ser o volante. Zagueiro deve realmente continuar 3, mas um ali no meio campo deve sair. E já vou falar sobre isso. Na zaga, a notícia que chegou pra mim, e isso aqui é pra mim, tá? Não é que é garantido, pá, isso aí é o Crespo que sabe, ninguém sabe. Mas o que chegou pra mim é que o Crespo deu sinais de que o Sabino perde a vaga, Alan Franco vai pra esquerda, a Arboleda centraliza ali e o Ferrarese joga pela direita. Que o Ferrarese tem um cacuete, não é uma qualidade, mas é um cacuete, de conseguir chegar e cobrir ali a lateral direita do Cédric Soares, que vai precisar de ajuda. O Cédric Soares não tem pulmão, nem pela idade dele, pra ir e voltar. O Cédric ele pode se transformar num jogador importante, talvez não como ala, mas como um lateral mesmo, só que aí a idade vai pegar. O São Paulo comprou um cara mais velho pra lateral de novo. Essa é a realidade dura que nós temos que conviver até que chegue um outro lateral. Mas enquanto isso, o Sabino perder a vaga pro Ferrarese, eu acho que é muito do que todo torcedor quer. Porque o Sabino, ele chega como uma grata surpresa, barato, fazendo aquele futebol arroz com feijão, normalzinho, nota 5, tava carregando o piano. Só que o Ferrarese cresceu muito nos últimos tempos com o Zubeldia, porque o Ferrarese ele foi improvisado como lateral e ele conseguia ir bem. E quando ele tava na zaga, ele ia muito bem. O Ferrarese é um bom zagueiro. Então o Ferrarese perder a vaga é muito inexplicável. Quando perde a vaga pro Sabino, você fala, tá, o Sabino joga pela esquerda, talvez seja essa a desculpa. Só que o Alan Franco também joga. E aí o Sabino faz um jogo assim muito abaixo da normalidade. Até pro próprio Sabino, não é que o Sabino é bom e jogou mal. O Sabino é médio e jogou muito mal. Foi muito ruim pra ele também, esse jogo contra o Flamengo. Então o Ferrarese deve agora conquistar essa vaga e jogar, e o São Paulo vai ter uma zaga fortíssima, hein? A melhor do Brasil, ou não é? Para aí, esquece os resultados, esquece a zona de rebaixamento, esquece o resultado, esquece tudo. Esquece tudo, esquece o que você lembra de futebol. Para e pensa comigo aí. Zaga melhor do que Ferrarese, Arboleda e Alan Franco no Brasil, tem? Eu sei que a tua resposta foi não. Eu sei que foi não. Não tem mesmo. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco compõem a melhor zaga do futebol brasileiro. Melhor que todos. Só que aí tem que jogar. Então acabou o Sabino por enquanto, acho que sim. E aí vai ter lá o Enzo Dias e o Cédric Soares, o Crespo mantém. Como é que faz com o Cédric Soares contra o Corinthians? Porque o São Paulo, ele vai colocar o Cédric contra o Flamengo lá. Aí coloca o Cédric contra o Red Bull lá, em Bragança. Não é no campo do Bragantino, mas é no campo em Bragança. E aí você depois... Acho que é em Bragança. Aí depois você tem o Corinthians. Olha o tamanho da pedreira que o São Paulo pega sequencialmente. E aí o Cédric Soares não deve dar conta. Não vamos ver o Mike... Muito dificilmente vai ver o Ângelo. Eu arriscaria aí que ele bota o Ferrarese na direita ou o Marcos Antônio, um Alisson, um Bobadilha, um volantinho improvisado. O que também não é uma coisa tão... Nossa, vamos ter que improvisar volante. O Flamengo machucou 2 laterais contra o São Paulo, né, no último jogo, e colocou acho que um volante lateral, né, Varela, lateral direito, não sei. Colocou um outro cara que não era lateral esquerdo. Então se até o Flamengo improvisa, por que o São Paulo não pode improvisar? Pode e deve. Não, é melhor, você prefere que o Bobadilha, o Alisson, que já foi ponta, pra jogar de ala na direita, o Marcos Antônio, ou você prefere colocar o Ferrarese? Passa do meio campo e não consegue jogar. Eu colocaria já o Marcos Antônio, vai achar a posição aí, vamos que vamos. Um Bobadilha, se vira. Agora, o Crespo vai ter esse tempinho aí pra estudar o jogo depois do jogo contra o Red Bull. Red Bull é amanhã, não tem mais como estudar nada. O Crespo vai colocar o time pra jogar e precisa ganhar. E o Red Bull acaba de ganhar do Corinthians aqui na casa do Corinthians em São Paulo, né? Ele ganha do Corinthians aqui e é o vice-líder. É Cruzeiro, Flamengo e Red Bull brigando o título. E brigando com unhas e dentes. Acho até que o Red Bull é mais fraco do que o Cruzeiro e o Flamengo, muito mais. Mas assim, o Cruzeiro e o Flamengo vão abraçar esse título aí, vai ser difícil tirar deles, né? Até o Palmeiras não vai conseguir. Então nós pegamos a zica da zica. O São Paulo pegou a zica da zica do nada. Pô, mas que azar, né? Pegar Flamengo, pegar Red Bull e Corinthians seguido na estreia de um técnico. E assim, a diretoria fez o que tinha que fazer. Ah, Juba, tá passando pano pra diretoria. Eu quero que a diretoria, se eu pudesse passar um pano nesses caras, era um pano de Rock Balboa. Não posso, né? Não vou fazer nunca, tô brincando. É do amor, é que é do amor só, não tem nada de problema. Agora sim, a diretoria, ela demitiu o Zubeldia e trouxe o Crespo nas férias.
Eu ia falar o quê? Eu também teria feito isso. Eu teria demitido o Zubeldia em outubro de 2024. Aliás, eu não teria contratado o Zubeldia, vocês sabem. Mas já que tava aqui, demitiria... Não demitiu, tá aqui, ficou essa realidade duríssima. Demitiram agora na parada do Mundial e trouxeram o Crespo. Então, assim, o time tá lá. Pena que pegou essa tabela, essa sequência agora, que foi muito dura. E aí o Crespo vai ter que se virar, vai ter que fazer milagre, amigão. Não tem jeito, vai ter que fazer milagre. Muita gente culpou muito o Crespo nesse primeiro jogo. Eu não tô culpando, não, hein? Muito difícil, muito desfalque. O Ferreirinha volta agora, muda tudo. Lucas Moura, a gente fala do Lucas Moura aqui. Se liga só, abre o seu coração agora pra ouvir sobre o melhor jogador do São Paulo, aquele que está machucado. O Lucas Moura, as últimas notícias que surgiram ele tá quase recuperado. E a outra que surge, que é um buchicho tremendo, é que ele talvez poderia ter que agora fazer uma cirurgia no joelho, porque não tá recuperando. A mulher dele fez postagem falando das dores dele, ficou, caramba, o São Paulo não fala nada, tem que vir a mulher do Lucas Moura pra falar como é que é isso, e ficou essa questão tão braba, né? E o Lucas Moura, a última informação que eu tive também, essa eu tive uma informação, é que o Lucas Moura está basicamente pronto para jogar. Ele poderia jogar contra o Red Bull e o São Paulo vai poupá-lo para colocá-lo contra o Corinthians. Eu acredito nisso? Não. Porque eu não boto fé na diretoria do São Paulo e nas informações que vêm. Eu me lembro, vagamente, aqui não pesquisei, é pura memória leve. O Lucas Moura também estaria disponível para pegar o Fortaleza. Lembra disso? Agora, antes de parar o Mundial. E aí o Lucas foi poupado. Aí ele poderia pegar o Bahia. Aí ele foi poupado. Aí ele poderia pegar não sei o quê. Ele foi poupado. Podia pegar o Vasco. Aí ele foi poupado de pegar o Vasco para poder parar no Mundial e voltar 100% depois do Mundial. Só que nada disso está acontecendo. O Lucas não estava recuperado claramente e não tá ainda. Então falar aqui pra você, o Lucas volta contra o Corinthians? Não sei. A informação que eu tenho é essa, é que ele está basicamente pronto, ele tem condições de jogo amanhã, mas é um pouquinho arriscado, então o São Paulo vai querer tirar as dores dele mesmo pra ele pegar o Corinthians no final de semana. É o que é a informação, tá bom? Mas o Lucas Moura realmente ele pode voltar contra o Corinthians e eu acho até que volta. Não sei se 100%, mas eu acho que ele vai jogar. O Kevin Andrade, um meia, tem outro Kevin Andrade, né? É o do Fortaleza, que é um cara do... É Peru? Agora eu não vou lembrar também se ele é peruano, equatoriano. Ele é daqui de perto do Brasil. Não é europeu, não. Não é asiático, não é... Ele é daqui. E o Kevin Andrade, ele foi oferecido pro São Paulo, lá do Fortaleza. Ele é um jogador da base do Fortaleza. Ele foi comprado pra base, né, de fora do Brasil, e aí ele é formado pelo Fortaleza. E ele tá sem espaço, 21 anos. 20, 21. Ele é um rapaz, assim, bem baixinho, que é meio atacante, né? Eu acho legal o meio atacante baixinho. Me lembra o Messi, Juninho Paulista, são caras assim que eu acho bem arisco. Esse Mateuzinho do Vitória, se eu sou o Belmonte, o Casares, já seria do São Paulo o Mateuzinho do Vitória. Não, é certeza. Ele seria do São Paulo. Mas custa 20... Ele seria do São Paulo. Não tem brincadeira. Mateuzinho seria o meia do Tricolor Paulista, junto com o Oscar ali, joga quem tiver melhor ou os dois. Não ia ter boi, se eu sou o diretor do São Paulo. É que o São Paulo prefere comprar cara velho, Cedric, Wendel, prefere torrar dinheiro com o Marcos Antônio pra ser banco, e aí tudo bem, né? Mas Mateuzinho seria meu meia, certeza, se eu fosse o diretor do São Paulo. E esse menino aí, o Kevin, ele poderia ser esse cara, eu não conheço direito o futebol dele, mas o São Paulo a princípio teria dito não. Falou, não quero não, obrigado, mas não é porque o São Paulo não gostou do cara, é porque o São Paulo considera que a avaliação de contratação do próximo jogador tem que ser do técnico Hernan Crespo, e isso é correto. Então vamos deixar o Crespo sentar aí na cadeira, parar e pensar, deixa eu ver, o Crespo ele tem que ter o segundo, o terceiro, o quarto jogo, sabe? E ver o resultado. Ver quem entregou pra ele alguma coisa lá. Pode ser o Rodriguinho, do São Paulo, da base, o próximo craque. Por que não? Mas o Crespo ele tem que parar, ver 4, 5 joguinhos, respirar. E aí consegue formar um raciocínio. Não tem condição dele apontar agora. Não, eu quero o Kevin Andrade. Vem aqui pra jogar, pra ser craque ou pra ser banco e nunca nem entrar. Não dá pra saber por enquanto. O Crespo, inclusive, colocou Marcos Antônio, Pablo Maia e Alisson no último jogo, que foi uma coisa até correta. Ele não contava que o Alisson e o Marcos Antônio iriam se esconder do jogo da maneira que se esconderam. Então o Crespo agora deve fazer uma mudança e quem deve sair do time de São Paulo, pelo que me informaram, é o Pablo Maia.
Olha as ideias. O Pablo Maia, realmente, ele não conseguiu correr no segundo tempo, né? Tanto que o Crespo tira ele. Agora, no primeiro tempo, o Pablo Maia jogou 1.002 vezes mais do que o Alisson e também o Marcos Antônio. Isso aí, pra mim, é uma coisa indiscutível. Quem viu o jogo sabe. O Pablo Maia tava jogando muito, toma um corta-luz do Arrascaeta ali, que o Pablo Maia é inocente contra o Arrascaeta. O único cara que consegue zoar o Pablo Maia é o Arrascaeta. Ele dá um corte de corpo, o Pablo Maia cai. Que o Pablo Maia vai com muita vontade nele e tem que cercar um pouco. Não dá pra dar bote no Arrascaeta, porque o Arrascaeta é malandro. E o Pablo Maia tava assim, indo muito bem, desarmou todos, fez falta quando precisava, tava daquele jeito dele, aquele touro, aí ele acabou a perna. Então o São Paulo, o Crespo pode tirar o Pablo Maia, talvez, por causa de pulmão. Não é bola. Mas eu acho ainda que o Marcos Antônio cai da posição e ficam Alisson e Pablo Maia pra jogar amanhã contra o Red Bull. Eu acredito nisso. Segundo tempo vem com Bobadilha, vem com o Marcos Antônio, aí tá tudo em casa. Mas no primeiro tempo deve começar o Alisson e o Pablo Maia com o Crespo tirando um volante, tá? Essa é uma mudança que vai ter. Meus queridos amigos, olha só, o Matias Rojas, lá do River Plate, tá dando muito o que falar na mídia são paulina, porque o que tá acontecendo? O Matias Rojas é um jogador que esteve aqui no Brasil e jogou bem pelo Corinthians, né? O Rojas, ele é um cara que estava no Racing jogando muita bola. O Corinthians, ele comprou por uma fortuna. Fortuna mesmo, tipo assim, coisa de 20 milhões de luva pro cara, mais 1,5 milhão de salário, 1,3 milhão, era uma fortuna pro jogador que ele era. E ele era um cara que entregava bem, ele jogava bem no Corinthians, essa que é a questão. Ele jogou mais que o Coronado, por exemplo. Só que aí o que aconteceu? Ele não estava recebendo, ele conseguiu a rescisão dele. E quando ele consegue a rescisão, ele acaba no River Plate. O River Plate, ele foi desmantelado nesses últimos tempos. O River Plate, ele tá com um monte de jogador e ele está fazendo uma reformulação agora. Então, você viu o Tapia tá aqui no São Paulo, o Enzo Dias tá aqui no São Paulo. Eles estão com o Galopo lá, vão comprar o Galopo, vão ficar devendo 23 milhões pro São Paulo. Né, o São Paulo mesmo, ele olha pro River Plate do Marcelo Galhardo. O Galhardo, ele era do River, detonava lá, lembra? Tinha o De La Cruz, aquele outro lá, aquele que eu gosto lá, o gordinho lá, da Colômbia. Como que é? Esqueci agora. O que eu acho muito bola mesmo, esqueci agora, da Colômbia. E aí o Galhardo vai embora. Quando ele volta pro River, o trabalho dele não dá certo. Passou vergonha no Mundial, foi muito ruim mesmo no Mundial. E agora o River Plate está em reformulação. E aí surge que esse Matias Rojas poderia vir pro São Paulo. E eu acho, sinceramente, que seria uma excelente opção. Mas excelente mesmo. Você não tem dúvida. O Matias Rojas, ele corre. Ele chuta muito pro gol. Ele é um cara que jogaria com o Oscar no meio campo, ele ia fazer o protagonismo de mais velocidade do que o Oscar. Claro que ele não é um velocista, mas ele é craque também. Então o São Paulo, tendo o Ferreirinha e Lucas, tendo o Alisson, tendo caras que puxam a velocidade pro time, você tem um cara igual o Rojas e o Oscar pra articular e criar pra um Rian Francisco e um Lucas na frente, tá maluco. Se não querer um cara desse, eu queria. É claro que o São Paulo não pode pagar 1.200.000, 1.300.000, salarinho é igual menos que o Ferreirinha ele tem que ganhar. Não pode ganhar igual o Ferreirinha. Porque nós não sabemos qual que é o Rojas que viria. Mas assim, enquanto surge o boato, enquanto surge a notícia, e é realmente muito possível, porque o São Paulo precisa de meia, e precisa muito de um meia reserva, ou um cara para jogar junto com o Oscar, e também tem o lance do River Plate estar na reformulação. São 3 fatores. O River Plate quer a reformulação. Rojas pode ser sim interessante demais pro São Paulo. E o terceiro é que o São Paulo, mesmo sem grana, ele tem um poder de barganha ali com o River Plate pelo River Plate estar com o nosso Galopo. É simples assim. Te interessaria o Rojas no São Paulo, o Matias Rojas, ou não? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!